Banda surpreendendo. Cê Um viu? tema cinematográfico, hein? Bem tocado. Estamos melhorando. Caramba. Você gostou? Legal demais. Você Tá sabe evoluindo. por quê? Não. Vou te explicar então. Versão brasileira, Herbert Schmidt. Lembrou a minha infância, né? Quando eu ia começar aqueles filmes da Sessão da Tarde, quando a gente não tinha nada o que fazer, né? Versão brasileira, Herbert Richards, na verdade. Vai ter aumento por Você essa lembra abertura? disso, Herbert? Não lembro. Não é da sua lembro. época, né? Não é do meu tempo. Ah, eu imagino. Vai ter aumento? por Jamais, não. Depois desse tema, vai trabalhar, Chicão. Vai trabalhar, já fez o que tinha que fazer por hoje. Aliás, pode ir para casa até, viu, Chicão? E vocês bem-vindos a mais um Têxtil Show, o programa para você do segmento têxtil, confecção e moda. Aqui toda semana um conteúdo diferente para você que quer empreender, quer ficar por dentro das novidades, informações, tecnologias, inovações do nosso segmento têxtil. E o programa de hoje a gente vai falar sobre o futuro da indústria têxtil e os desafios de se preparar para atender um consumidor cada vez mais fiscalizador e exigente. O tema sustentabilidade, que a gente discute bastante aqui no programa, e também é muito discutido em toda a cadeia produtiva têxtil e no varejo, segundo o nosso convidado de hoje, é um desafio que ainda vai levar muito mais do que 10 anos para ser solucionado, não é isso, Herbert? Perfeitamente. Então, o programa de hoje, na verdade o programa não, a aula de hoje é com Herbert Schmidt, que é consultor na Gerd Consultoria, é isso? Gerd Consultoria, ex-presidente da Santista e especialista no segmento do jeanswear. Certo, Herbert? Certíssimo. Então você fica aí com a gente que o programa de hoje tá show. Bem-vindo, Herbert. Espero que você tenha sido bem tratado. Vi que já fez maquiagem. Já tinha feito maquiagem antes? Já. Já está acostumado Não, com essa... mas algumas vezes. Algumas vezes. Legal. Perfeito, embelezar, né? Gostou do nosso espaço aqui? Tá ótimo. Que legal. Perfeito. Que bom. Isso. Colorido e alegre. Colorido e alegre, né? Exato. Que bom. Queria aproveitar também para agradecer os nossos parceiros aqui do programa, a Epson do Brasil, a CHT, a Brand Têxtil, a Audaces e o Busca Têxtil. Esses parceiros que dão show junto com a gente aqui toda semana, viu, Herbert? E é o seguinte, eu quero começar o programa hoje de uma forma diferente. Normalmente a gente faz um quiz com os nossos convidados, que é um raio-x, né? Para a gente entender mais do lado pessoal, trazer o lado pessoal, não só o profissional da pessoa aqui no programa. Então a gente vai começar hoje com um quiz para a gente já se familiarizar com o Herbert. Combinado? Pode ser, Enzo? Opa, vamos começar? bora. Preparado, Herbert? Preparadíssimo. Então vamos lá. Nome completo? Herbert Schmidt. É isso? Não tem mais nenhum nome? no meio? Não inventamos outros nomes. Não. Curto e grosso, eu gosto de dizer. Perfeito. Nascido em? Na Suíça, num lugarejo, chama Hausen am Albis, que fica perto de Zurique. É 15, 20 minutos de carro. Está no centro da Suíça, na Perfeito. parte alemã. Perfeito. Signo? Escorpião. 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 Um número? Tem um número da sorte? 7. Ah, 7? O meu também é 7. 7. Aí sim, me lembra É o quem número- diz? Número 7, o craque. Quem? É com Bebeto. Nada, Renato Gaúcho, irmão. Não, mas meu não é futebol, não. Número 7 é um número de perfeição. Exatamente. É o meu número da sorte. Eu nasci no dia 7 de Perfeito. março. Na China, 8 é o número da sorte. Mas mundialmente falando, é o 7. É até bíblico, né? Interessante. Sim. É isso, Chico? é Você isso já mesmo. sabia disso? Todos os números têm de número. O mundo foi feito em 6 dias e no 7º Deus descansou, não é isso? Tem muitos acontecimentos, muitos pontos ligados ao número 7, né? É verdade. Como tem 2, tem 7, tem 12, tem 30, tem 40, 50. A numerológica é muito diferente bíblico, né? Mas o 7 é o Perfeição. número de perfeição. Perfeito. O que a gente tem que ter como objetivo ser como pessoa física, né? Que Certo? ótimo, que ótimo. Uma cor, Amarelo. por algum motivo? É cor energética. Ó, estamos bem. Amarelo é a Show, cor da achei que luz. Estamos a cor bem, da ó. luz. Meu número
é 7 também. Nasci no dia 7, meu número da sorte, enfim, é o 7. A cor do programa. Logo mais teremos um lançamento também. E a cor do programa, da agência, é amarela. É isso mesmo. Não é? Cada cor transmite alguma coisa, né? Que legal. O amarelo transmite luz, energia, tá certo? Exato. Por exemplo, o vermelho. Por que o Ferrari é vermelho? A força, power, tá certo? Perfeito. Então, o azul, por exemplo, o jeans azul, ela também transmite. Todas as cores transmitem alguma coisa, né? Exato, perfeito. Um lugar, Herbert. Tem tanto lugar bonito no mundo inteiro. Vamos dizer, onde eu nasci, vai. Perfeito. Tem um time de futebol de coração aqui no Corinthians. Brasil? Corinthians? É. Era Porque ele precisa de muito suporte. Está duro para jogar, né? Então, precisa de muito torcedor para dar certo. Né? Exato. E quando não estou trabalhando, gosto de? Leitura. Você lê, tem algum livro assim que você gostaria de indicar para a gente? Geral. Por exemplo, eu tento ler um livro por mês. Tá certo? Últimos 2 livros, um foi The Extended Mind. Extended Mind é um livro extremamente interessante porque mostra, na realidade, a nossa mente é muito maior que a gente imagina e como você estender essa mente. Tá certo? Então, esse é um livro absolutamente recomendável, né? E depois tem muitos outros livros, por exemplo, o George Friedman lançou The Next 100 Years, por exemplo. É interessante apenas ver que perspectiva de ter mais pessoas. Ele é conhecidíssimo, ele se enxerga os próximos 100 anos, né? Então, eu tendo, mas de uma forma geral, faço por dia 2 horas de leitura, no mínimo, não sendo profissional. Perfeito. E o que te deixa relaxado? Eu assisto série na TV. Legal. O que te deixa nervoso? Te tira do sério, Herbert? Me tira do sério? É difícil dizer, né? A questão da sustentabilidade na indústria. Me tira um pouco de sério quando a pessoa começa a falar muito blá, 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 né? Aí a gente, não, ou seja, fala logo o que você quer. Exatamente. Está vendo, Enzo? Então, por favor, hoje tente evitar os seus comentários no programa. Que ele dá volta e não fala. Sim, não fala nada, né? Ou seja, falta de objetividade, né? Perfeito. Isso, então, nesse sentido. Vamos tomar cuidado com isso. Não se preocupe. O programa agora, né, Herbert? Não se preocupe. Mas já estamos aquecidos, então agora, para começar o nosso conteúdo de hoje, eu queria que você se apresentasse, Herbert, e resumisse um pouquinho da sua história para a gente entender em que momento você veio para o segmento têxtil e o que te faz permanecer até hoje. Primeiro é o seguinte, nasci na Suíça, como disse, no centro da Suíça, e onde eu fiz toda a parte de escolaridade na Suíça, e com 28 anos resolvi assinar um contrato para trabalhar no Brasil. Desde os 16, 17 anos, o primeiro contato foi na indústria têxtil. E depois da formação, depois dos 20 anos, continuei, obviamente, no setor textil, mas na parte de máquinas. Na Suíça, naquele tempo, isso 50, 60 anos atrás, a parte de maquinário, como toda a Europa, foi muito forte. Já hoje não é mais tanto assim. Então, surgiu uma oportunidade em 1973, 74, então veio para o Brasil o contrato de 2 anos. Com esses 2 anos, depois da Santista, em 74, vieram quase 40 anos Santista. 40 anos de Santista. Quase 40 anos. Eu sempre comecei, na realidade, na parte de tecnologia, depois praticamente direta para a presidência da Santista Têxtil de 88 a 2008. Têxtil é um ramo extremamente... cada vez mais ele é exigente, porque as mudanças são muito rápidas. O consumidor, como se disse, cada vez mais exigente. O tema sustentabilidade é hoje a umbrella de tudo. Têxtil visto como vilão das coisas, do desperdício, etc. Vou falar um pouco depois, que não é bem assim. Nós temos, obviamente, bastante ações e nós temos uma responsabilidade muito grande, mas não somos o único desse universo. Então, têxtil, e é muito gratificante, porque você, na realidade, procura alguma coisa diferente para ajudar a pessoa, quando olha o espelho de manhã, dizer, eu gosto de você. Então, isso que faz o dia a dia gratificante. A gente produz sempre coisas novas e
tende a agradar e atender os desejos das pessoas. Cada vez mais os desejos do que necessidade, porque nós entramos no consumismo sem freio. Então, fica. E é um grande objetivo também renovar permanentemente para a indústria não parar. Né? Exatamente. E assim, de tudo que você vivenciou nessa trajetória, né, mais de 40 anos de Santista, em termos de inovação, tecnologia, o que você destacaria para a gente assim? O que te marcou, o que te surpreendeu? Na realidade, não houve uma surpresa assim. Você, obviamente, tem uma tecnologia desses últimos 20, 30 anos maior do que nos 2000 anos antes. Né? E essa tecnologia hoje é muito digitalizada. Então, você tem as máquinas modernas com muita mais velocidade, com muita mais tecnologia, que permite produzir com precisão cada vez maior e, principalmente, ter ações permanentes a curto prazo, se alguma coisa não der dentro do previsto. Então, a digitalização da tecnologia hoje é absolutamente fundamental. Aliás, é um pilar da sustentabilidade. Sem tecnologia, você não consegue sustentabilidade. Também vou falar sobre isso rapidamente. Você se adaptou bem nessa era do digital? Teve alguma dificuldade, Herbert? Como é que é a sua presença nas redes sociais? Dificuldade não. Mas, claro que como nós não nascemos com iPhone e laptop na mão, como os jovens de hoje, você tem uma adaptação um pouco mais devagar. Sim. Mas você, quando você começa a cuidar diariamente, que é uma realidade, você vai se adaptando. Eu percebi porque, assim, quase que o Herbert não vem presencialmente. Ele, meia hora antes da gente gravar, ele me liga... cadê o link? Eu falei, que link? O Herbert já ia querer participar do programa online, então ele se adaptou muito bem, né, Herbert? Mas agora, assim, eu acho que com tudo isso que aconteceu, o presencial hoje é muito legal, né? A gente está aqui conversando. Só aproveitando, você já conhecia o Texto Show, Herbert? Falando nessa mudança do digital aí, já conhecia o nosso projeto? Já ouvi falar, mas nunca assisti. Nunca assistiu? Nunca. Você sabe que é o seguinte, como hoje é tudo online... Agora, né? Não, mas a partir de hoje, pelo menos o seu, você vai assistir, né, Herbert? Você sabe que tem tanta coisa para ver hoje em dia? Não, é uma coisa impressionante. Porque você tem diariamente milhões e milhões de dados, links para ver, etc. Sim. O que você costuma consumir? O Warren Buffett gasta 80% do tempo a leitura. Imagina. É, muito tempo. Você consome o que de forma digital, Herbert? O que você costuma ver no dia a dia? Eu entro em... por exemplo, eu entro na Alemanha e Suíça, de vez em quando em os Estados Unidos e outros, entro diariamente nos principais links e faço a leitura dos tópicos. Perfeito. Eu tenho 2 jornais diariamente, mais o Economist, então eu faço até leitura dos 2 jornais, o Valor e o Estadão, tiro as coisas importantes, põe no meu material, eu atualizo o meu material quase diariamente com as últimas notícias. Inclusive para treinar a cabeça, né? Sim, isso é bom. Tá certo? Para você produzir coisa diferente, você tem que ter um input diferente. Exato. Tá certo? Exato. E com qualidade. Qualidade significa o seguinte, pegar leituras importantes, por exemplo, aquela da Extend the Mind, é um livro extraordinário, extraordinário. Você lê aquele livro, aí que você começa a imaginar o potencial do ser humano. A inteligência artificial é pouco comparado com o que está naquele livro. Na verdade, então, isso faz com que você, na realidade, comece a enxergar tudo diferente. Depois faço leituras muito sobre a qualidade de vida, né? Sobre, né? Perfeito. A essência da vida, né? Quais são realmente os pilares da felicidade. Felicidade de uma forma positiva, não felicidade falsa, né? Exato. E a partir de hoje também, eu tenho certeza que você vai sair aqui do programa e já vai se inscrever no nosso canal, porque aqui também tem muito conteúdo legal, viu, Herbert? Muito conteúdo interessante, pessoas super importantes do nosso segmento, eu sei que você vai gostar. Com certeza. Combinado? Promessa? Depois daqui a gente tem que ver mais um inscrito no nosso canal, hein? Com certeza. E você que está assistindo a gente também faz igual o Herbert. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que a gente entrega aqui toda semana. Herbert. Combinado. Podemos contar com essa audiência, pelo menos no seu programa, né? Combinadíssimo. E agora vamos falar do futuro da indústria. Mas para falar do futuro da indústria, eu queria que você antes traçasse para a gente aqui o nosso ambiente atual. Como é que está a indústria hoje no Brasil? E no mundo, na verdade? Vivemos um ambiente muito diferente depois da pandemia, né? E outros acontecimentos.
ou seja, houve quase uma ruptura do normal. Então, como dizem algumas, o normal hoje é o anormal. Exato. Ou seja, né, nós estamos vendo um ambiente completamente diferente. Ou seja, a pandemia mostrou, na realidade, as grandes falhas que temos no conceito como um todo. Mostrou também, nós temos uma concentração muito grande em algumas indústrias, por exemplo, a Ásia. No texto eu vou falar muito rapidamente bem sobre isso, né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, mais que 95% do vestuário vendido é importado, a maior parte, por exemplo, na Ásia. Você vai mesmo na Europa, mais que 80%, talvez mais que 90% da feira. Então, todos esses canais e toda essa logística ficou extremamente complexo, né? Então, a pandemia, na realidade, mostrou e, no mesmo tempo, sinalizou que certos conceitos têm que ser revistos. Então, por exemplo, hoje se fala nearshoring. Nearshoring significa o quê? Novamente, pensar um pouco da sua própria indústria, a indústria mais perto, para reduzir esse grande a logística, para tornar a logística mais simples, mais objetiva. Então, essa é uma revisão importante, e, obviamente, não é só no texto, de uma forma geral. Outra, o seguinte, entraram também nesses últimos 3, 4 anos, com a pandemia, a parte de sustentabilidade ganhou mais força. A gente fala muito, mas faz pouco, por enquanto. Isso, infelizmente. Tanto que quem inventou a palavra sustentabilidade, norueguês, ele está muito desapontado com como trata. A forma que é tratada a sustentabilidade. E ainda não levou a seriedade que deveria haver lá. Tá certo? Não é só a sustentabilidade, vou falar rapidamente, que nós, na realidade, o mundo está um consumismo sem freio. Isso é pior do que a própria sustentabilidade, né? E quais os desafios, então, para o futuro ter? Voltar ao normal. Voltar ao normal. Ficar mais feliz com menos, né? Certo? E cada um realmente faz a sua parte dele, porém, nunca esquecer de fazer junto. Por exemplo, tem um livro muito, acho que é importante até essa leitura, chama Why Nations Fail, ok? Ele fala claramente que para você ter sucesso como país, você tem que ter os 3 pilares. Você tem que ter a indústria privada, as instituições acadêmicas e o governo. Se você não põe os 3 juntos, você não consegue avançar do ponto de vista macroeconômico. Então, são essas coisas. Tem que trabalhar mais em conjunto das pessoas, mas cada um fazia parte dele, né? Isso é importante. Herbert, eu vi uma palestra sua no Denim Meeting, quando você trouxe alguns dados. Era um tema até de sustentabilidade, ESG, e você trouxe alguns dados muito importantes. Eu vi que você está com o seu notebook aí. Você tem aquela apresentação para a gente discutir um pouquinho sobre ela? Perfeitamente. Inclusive, eu faço questão de seguir esse material para ser mais didático. Inclusive, dar um panorama geral, não entrar diretamente na sustentabilidade, mas entrar numa visão geral. Uma visão geral, porque não é só sustentabilidade. A gente para chegar na sustentabilidade, os meios são fundamentais. Por isso, prefiro fazer didática. Então, o material aqui eu tenho 8 blocos. Eu falo um pouco desse cenário global. Faço até uma statement de um professor que é interessante conhecer como alguns enxergam a sustentabilidade um pouco diferente. Fala sobre consumo de fibra, que é importante, porque aí começa toda a reciclagem. Sobre lixo de uma forma geral. Depois fala um pouco sobre o consumidor, os 17 grandes objetivos das Nações Unidas, e depois especificamente sobre a reciclagem e uma mensagem final. E você disse que é um desafio que a gente ainda tem muito mais de 10 anos para solucionar, né, Herbert? Sem dúvida. Tanto que há uma convenção nesse sentido que nós não enxergamos que nós vamos resolver isso menos que 10 a 15 anos. E 10 a 15 anos para fazer o grosso. Porque a complexidade, falando em sustentabilidade, principalmente a sustentabilidade, a reciclagem econômica fechada, ela é muito complexa. Seja com outras a gente pega um produto, desfibra o produto, aí volta para a sua origem e faz um novo produto.
Então, esse é um processo extremamente complexo e eu vou lá tocar muito rapidamente sobre isso. Então, Vamos falar sobre isso, então, que eu acho super interessante. ok? Vamos? Então, tá bom. Claro. Isso. Então, o primeiro ponto que queria mencionar, realmente, a estrutura global. Nós temos 10 grandes frentes. Que, na realidade, a primeira até, como falamos um pouco, a parte logística, a complexidade da parte logística. Depois tem a mudança de clima, onde entra a sustentabilidade. A digitalização vai mudar radicalmente nos próximos anos, entra a inteligência artificial. O consumidor está mudando de patamar. A geração zero, millennials, e depois outras gerações pós-guerra, etc., têm objetivos diferentes e consumindo muito menos percentualmente sobre o seu orçamento familiar do que antigamente. Isso faz com que, obviamente, tenha impacto. Depois nós temos a demografia, por exemplo, vocês devem saber, no mundo temos 3,3 bilhões de pessoas, população economicamente ativa. Sim. Aproximadamente 10% trabalham na cadeia têxtil. Dessas 10%, 70%, 80% é na Ásia. E deve continuar porque eles têm que dar emprego para esse pessoal. Então isso, obviamente, tem impacto depois demais. A tecnologia muda radicalmente, como disse, com digitalização. Depois, a formação de cluster. Cluster é uma área onde você tem vários produtores, mas com uma inteligência de mercado, outros fatores. Você tem escala, que é cada vez mais importante para ser competitivo. Depois, você tem as distorções econômicas e outras distorções quanto a determinados países com imposto de importação, que se acentua cada vez mais. E depois, obviamente, você tem as grandes marcas, os labels, private label, etc., que buscando o seu posicionamento de uma forma constante. Estamos no caminho, certo? Como é que você vê isso hoje? Positivamente falando, sim. Há uma consciência muito grande que nós temos que mudar. Como eu sempre disse, a coisa mais importante é mudar, ter a consciência que a gente tem que mudar. Essa consciência existe. Agora, o próximo passo, como fazer, ainda entra a complexidade. Exato. Aí entra o entendimento mundial, cada país pensa um pouco diferente, cada partido pensa um pouco diferente. Tem alguns partidos que são radicais, que não é o caminho, outros, na realidade, enxergam isso de uma forma superficial. Então, precisa, obviamente, uma linha, um plano de ação muito bem estruturado e, nesse sentido, a Europa sai na frente, indiscutivelmente. Né? Mas esse professor Klaus disse que nós não temos problema de sustentabilidade em consumismo. Esse é o grande problema. Inclusive, tem 300 cientistas assinaram junto com ele exatamente nesse sentido. Que ele não nega a importância ambiental, mas o consumismo é o grande problema. Então, você tem alguns países, por exemplo, quando chegou no mês de maio, se mencionou o PIS, tem uma notícia em todos os jornais. Hoje, acabamos de consumir tudo que o país produz. Daqui para frente, dependemos dos importados. Então, tem os desafios que nós estamos realmente são muito grandes. Entendi. O consumo da fibra. Nós consumimos hoje 16 quilos per capita. Há 70 anos atrás, com 2,5 bilhões de pessoas, no mundo e 55 milhões no Brasil, consumimos 4 quilos. Nós temos hoje 4 vezes mais gente e consumimos 4 vezes mais per capita. Isso não é sustentável. Né? E outra, nós temos hoje praticamente 2/3 que tudo que consumimos são fibras sintéticas. Né? O resto depois são fibras celulósicas ou fibras naturais. Dentro de a partir de 2000... está crescendo e vai crescer mais do que o único as que vai naturais. crescer, na realidade, é os sintéticos e artificial. Artificial é viscose, que é base celulose, base no eucalipto, aqui no Brasil, fibra curta. Então, o que vai crescer, os fibras sintéticas, torna toda a reciclagem cada vez mais complexa e cada vez mais custoso. Né? Então, esse aqui é o cenário. Então, o que realmente cresce é poliéster e um pouco a celulose. Esse tem um grande crescimento. Quando você pega algodão, uma fibra, em 1950, 80% do consumo era algodão. Hoje, algodão está 23%, vai para 20%, e dentro de 10, 15 anos vai ser marginal, porque não vai aumentar a produção. Então, realmente, o desafio que nós temos muito à frente.
O nosso negócio, nosso pilar da indústria é claramente sustentabilidade, tecnologia e criatividade, inovação criativa. Esses são os grandes 3 pilares. E a sustentabilidade é umbrella de todos eles. As tendências, desde do consumo, a origem das fibras, até o consumidor final, na realidade é uma cadeia muito complexa e uma cadeia muito grande. Vocês vão ver, quem depois dá uma olhada nesse material, você tem pelo menos 33 etapas ou mais, extremamente complexo, só que agora mudou. O design, na realidade, ou seja, a parte de sustentabilidade, que era o no-end consumer, agora está voltando para o início. Quando eu crio produto, o que eu faço com o produto no final da vida? Quando o consumidor deseja substituir esse produto, o que eu faço com esse produto? Sim. Cada um consome desses 6 quilos, o que eu faço com esses 3 quilos? Esse é o grande objetivo. Tem um quadro aqui sobre... Então, é a indústria, a cadeia produtiva pensando, já começar a pensar desde os designers como criar produtos que possam ser reaproveitados, né? Da forma certa, porque às vezes nem todos hoje podem ser reaproveitados. Absoluto. A criação hoje, o grande desafio é criar algo que depois possa, de fato, ser aproveitado de uma forma de reciclagem fechada ou não fechada. Não fechada significa o seguinte, você faz a reciclagem, porém desvia para um outro tipo de produto. Ok? Perfeito. Tecnologia, tem um quadro sobre tecnologia, nós atualizamos permanentemente da cadeia toda, e sem entrar em detalhes, sem essa tecnologia nova, você não consegue sustentável. Você tem excesso de consumo de água, você tem excesso de energia, vapor e outras áreas, etc. Então, a tecnologia é absolutamente necessária para se enquadrar dentro de uma sustentabilidade positiva. Perfeito. Uma das grandes preocupações que falei anteriormente, o mundo consome 250 quilos, produz 250 quilos de lixo por ano. 250 quilos, a média geral. Certo? E desses 250 quilos, 40% é alimentos, vocês têm uma ideia. 15% é plástico. Se você pega esses números, o texto com 16 quilos, que seria algo como 6, 7%, não é um vilão. Nós temos a nossa responsabilidade, sem dúvida. Sim, né? Claro. Mas se pega, por exemplo... Comparado a outros mercados. É um absurdo o seguinte, tem 40% do lixo alimentos e tem 800 milhões de pessoas passando fome. Então, tudo é um pouco contrassenso, pois o mundo tem que repensar. Tá certo? Exato. Dizem 10, 15%, você perde até na parte da logística, até chegar no consumidor. Certo? Então, e aí você vai ver, inclusive no quadro que eu tenho, infelizmente, muito lixo é guardado não adequado. Inclusive, eu tenho um quadro aqui mostrando esses aproximadamente 25 países, e é assustador ver o nível de reciclagem, ou seja, o nível de alguns países onde a reciclagem é extremamente reduzida. Né? Você pega, por exemplo, o melhor país é a Coreia do Sul. 60% dos seus 400 quilos é reciclado. Tá certo? E depois você quer, mesmo países, por exemplo... 60%? 60%. 60%. Você depois tem, por exemplo, Chile, apenas 0,5%. Brasil é 4%. Isso que eu ia perguntar. Brasil, 4%? 4%, exato. Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos, é campeão, gera 811 quilos de lixo per capita ano. Esses 800 quilos. E apenas 25% é reciclado. Ou seja, ela recicla, 75% não recicla, que é 2 vezes maior do que o consumo mundial em média. Então, o desafio que nós estamos nesse sentido é muito grande. Mas não é só reciclagem, a forma adequada para guardar esse lixo. O Brasil, como disse, recicla 4% e são 400 quilos per capita do Brasil, aproximadamente. Tem uma série de detalhes aqui no relatório, vale a pena ler pardon, e também refletir um pouco sobre esses números. Né? Agora, quem produz mais CO2 lá na cadeia? 30%, 35% que tudo produzimos de emissões é na parte de matéria-prima. Quando você vai, por exemplo, na produção propriamente dito, a partir da fiação, tesselagem, acabamento, nós estamos falando de mais ou menos 30%. Aí já tem 2/3 do CO2. A parte de manufatura,
da prenda é apenas 5%, é pouco. E o consumo final, retail, consumo, é mais ou menos 25%, onde entra logística e outras coisas. Né? E, final, no end of life, são 5% quando você procura, ou seja, o que você faz com o produto final. Mas, de qualquer forma, assim, 2/3 do CO2 produzido entre a produção de fibra, produção de filamento e a fabricação do tecido. Então, é obviamente onde está o grande objetivo da indústria. Como, por exemplo, eu dou um exemplo, um jeans. Eu considero o jeans o produto mais sustentável que tem. Porque é um dos poucos você realmente consegue fazer uma sustentabilidade ecológica 100% fechado. Você consegue. Você pega, desfibra e volta para o produto. Né? E um jeans, por exemplo, não consome 4.000 litros de água. Um jeans consome em torno de 40 litros de água entre a produção do tecido e a lavanderia. Hoje a lavanderia... Todos os jeans é possível fazer essa reciclagem, Herbert? Existe apenas um problema que chama o elastano. Ou seja, quando você tem esses 2-3% de elastano, você tem um problema da reutilização depois, que você não consegue tingir elastano. Mas já tem soluções no desfibramento para eliminar 80%, pelo menos, desse elastano. Entendi. Né? Mas, de qualquer forma, jeans eu considero o produto mais sustentável. E não podemos esquecer, o mundo consome aproximadamente 4 a 5 bilhões de produtos jeans, ou seja, a média é mais ou menos 0,6. Cada pessoa compra 0,6, 0,7% de produto jeans. No Brasil, 1,4. Cada pessoa consome 1,4 produtos de tipo jeans, Sim, com camisa. A parte de bottom é mais ou menos 25%. E a parte de cima, camiseta, shorts, é mais ou menos 25%. Igual os Estados Unidos, são os maiores consumidores per capita. A Europa é 1. A Europa consome 1. Mas eu considero o produto mais ecológico que tem. Aqui tem os números, né? etc, etc. Eu também estou mostrando aqui o gap das fibras. O grande problema é o seguinte, que, como eu disse, 75% hoje, na realidade, das fibras são sintéticos, onde o desfibramento ou a reciclagem é muito diferente das fibras, eu vou falar em seguida, das fibras celulósicas. Né? Então, esse é o grande objetivo, e esse crescimento das fibras, obviamente, é cada vez mais na direção de sintéticos. Né? E, principalmente, poliéster, por uma razão muito simples, é o filamento mais barato que tem. Porém, é o seguinte, aproximadamente 85, 90% é produzido na Ásia, Sudeste Asiático. Né? Depois, o consumidor final. Consumidor final, hoje, as marcas estão passando de uma forma estruturada, uma combinação adequada sobre sustentabilidade e outros aspectos. Inclusive, no Brasil, quando fizemos o projeto recentemente, uma das coisas mais importantes do varejo foi isso, que chama comunicação. Fazer uma comunicação adequada para o consumidor saber e poder rastreabilidade dos produtos. Tem muitas empresas já assim, se movimentando para isso, né? Absoluto. Porque a informação para o consumidor realmente ainda é muito falha, né? E outra, greenwashing. O que é confiável? O que realmente... Exato. Aí entram, obviamente, os labels. Aqui eu tenho uma seleção de labels, né, que hoje é absolutamente mais, ou seja, necessário a partir até do tecido, até a confecção, etc. Né? E depois outra coisa que vai ajudar muito futuramente, a etiqueta, ou seja, a comunicação com o consumidor, ela tem que ser absolutamente perfeita. Perfeito. Onde você sabe, onde você pode, através de um digital, rastrear. Exatamente. Isso, exatamente. E você conseguir visualizar toda a cadeia, né? Perfeito. Desde onde Deixa a matéria-prima. Da matéria-prima até o produto final. Exato. 80% da matéria-prima no Brasil para BCI Cotton, Better Cotton Iniciativas, ou seja, você consegue isso, rastreabilidade, isso é importante. Nós temos 17 grandes goals da União Europeia, da União da UNO, da União Nations, que na realidade estabeleceu esses 17 grandes objetivos, né, de sustentabilidade, que obviamente tem que seguir. Nós temos 3 grandes blocos de desfibramento. Você tem o desfibramento mecânico, que só serve para fibras, e principalmente celulósicas.
Nós temos depois a parte de termoquímico e nós temos o químico. Tá certo? Termoquímico e químico, termomecânico, termoquímico, na realidade, onde entra a fibra sintética. Sim. Né? Mecânico entre todas a fibra algodão, etc., que é o mais simples e o menor custo de mão de obra. Aqui, inclusive, tem uma plana de ação nesse material estabelecida pela União Europeia. Dos grandes planos de ação, começa, obviamente, de novo, a coleta, a separação, e depois começa o desfibramento, e depois para que canal a gente consegue, vamos dizer, dirigir essas fibras depois para ter uma reciclagem aberta ou reciclagem fechada. Né? E, no final, eu queria citar 3 grandes frases. A primeira queria do Gorbachev. O Gorbachev, quando ele fazia palestras, no final da palestra sempre dizia o seguinte: a vida pune os que chegam tarde demais. Isso aplica para a nossa sustentabilidade. Uma empresa que chega tarde pode ser que não chega. Exatamente. O segundo é o seguinte, que está, inclusive, dá um quadro no escritório da Princeton, que fala sobre Albert Einstein. Imagination, inspiration, imaginação, inspiração é mais importante que conhecimento. Ele não desqualifica conhecimento, mas inspiração e imaginação, que é a sustentabilidade. Tem que ser uma inspiração, você tem que pensar completamente fora da... Você sabe que eu tenho esse quadro do Einstein com essa frase no meu escritório, viu, Herbert? Eu tenho 43 páginas A4 só de frases, dos últimos 50 anos. Depois, o último é o seguinte: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas que melhor se adapta às mudanças. Okay? Exato. Então, obrigado pela oportunidade, estamos à disposição para dar maiores esclarecimentos. O que aprendi nos últimos 50 anos, como não fazer. Como fazer, ainda tenho muitas dúvidas, mas como não fazer, já posso ensinar. Viu? Na verdade, o programa de hoje foi uma aula, né? Não foi um programa diferente, foi uma aula. Né? Mas eu quero saber uma coisa do Herbert. Você, como consumidor, Herbert, você é um consumidor hoje mais online ou você ainda gosta de consumir presencialmente? 100% físico. 100%? Não online. Diferente. Primeiro, eu hoje consumo muito menos, mas tudo que eu consumo faço físico, não compro online, não compro, porque eu tenho que experimentar. Só o programa que você não queria vir. Isso mesmo. Não, mas o que você jamais compraria de forma online? Sabe, alguma coisa você compra. Eu, assim, não comprava muita coisa também online. Hoje, supermercado, imaginar supermercado, mas só chega... através de pedido online, chega em casa, está tudo certo. Eu vou ser muito sincero, não tem nada que me... assim, eu hoje podia comprar tudo online, tá certo? O que me incomoda, quando você pede uma coisa online, manda uma caixa de 2 metros cúbicos, tá certo? Para fazer um aparelhinho dentro, aí eu me lembro que mataram uma árvore para produzir aquela caixa. Isso me atrapalha no online. Sim. E o retorno, você sabe que o grande problema é o retorno desse material, ou seja, um grande percentual o consumidor online retorna para a empresa. Tá certo? Dependendo das áreas, pode chegar a 25%, 30%, 35%. Certo? Compra, depois não gostou. Volta para a logística reversa, certo? Né? E o grande problema, entende o seguinte, tem um estudo interessante de uma empresa na Europa, 1/3 vira lixo, 1/3 reaproveita, existe, e 1/3 com uma pequena adaptação, mudança de embalagem, ele manda de novo. Mas você perde 1/3 que volta, ou seja, 10% a 15% não sabe mais o que fazer, é lixo. Por isso a dificuldade de ganhar dinheiro nesse ramo. É tudo papelão, plástico, papelão. Vem caixas, às vezes, com aparelhinho lá dentro, o caixa é 10 vezes maior que o aparelho, né? É verdade. Então, o que me assusta quando eu vejo isso, vou matar mais uma árvore para mandar essa caixa para mim. E eu era assim, uma daquelas pessoas que não acreditava no e-commerce para vestuário, né? Porque eu falava assim, para você comprar uma roupa, enfim, você precisa experimentar, você precisa tocar, sentir o tecido, e, entanto, é um dos segmentos que mais cresce, né? O e-commerce do varejo. Mas como é que se explica isso? Não, explica, sem dúvida, porque é muito prático. Sabe que uma coisa, por coincidência, li semana passada uma reportagem completa sobre isso, uma pesquisa feita na Suíça. 40% estão cansados de fazer compras.
tá certo? Perdem muito tempo, então estão cansados, então preferem online. Tá certo? Então, ele para ter mais tempo disponível para ele mesmo. Essa é a vantagem do online. Né? Então, pega, por exemplo, a Shein. A Shein fatura 20 bilhões de dólares, é online. Você compra tudo, tá certo? Então, não tem mais bloqueio, mas eu entendo, pelo menos os últimos dados, mundialmente, toda a parte online está mais entrando no equilíbrio. Não tem crescido nesses últimos 12, 18 meses. No Brasil, continua crescendo um pouco, dependendo do setor, né? Mas está entrando mais ou menos numa fase de estabilidade. Mas a tendência, não tem dúvida, a tendência online, de uma forma ou outra, crescer, né? Não tem dúvida. Prático, né? E agora, de tudo que a gente falou aqui, Herbert, principalmente na questão de sustentabilidade, qual que é o papel do consumidor nessa história toda? Continuar prestando atenção na parte da comunicação das empresas e produto. Realmente, quando pode, ter certeza absoluta que realmente a empresa e a marca têm a consciência da sustentabilidade. E quando puder, realmente entrar na rastreabilidade, você vê se o produto realmente é sério ou o famoso greenwashing. E exigir realmente do fornecedor, exigir da marca que ela faz. E quando precisa pagar uns 10% a 15% a mais para um produto de sustentabilidade, gastar esses 10%, 15% a mais. Porque não é para ele, mas para o futuro, para os clientes dele, né? Nós estamos a gente está vendo, não precisa ser fanático. A gente está vendo, a gente está pagando o preço, a nossa terra, o planeta, a gente chega, basta. Já está respondendo, né? Exatamente, agora basta. Então, realmente a comunicação e cada um refletir um pouco como é que ele pode ajudar, participar ativamente e depois, logo mais, vem a forma da coleta. Ou seja, retorna para o lugar certo para realmente ter a oportunidade de ser reciclado e reutilizado de uma forma fechada ou aberta, mas pelo menos a reutilização. E Herbert, você sabe que a gente tem aqui no programa um super parceiro que também produz tudo de forma mais sustentável através da impressão digital. Né? Impressão digital, inclusive, de um outro parceiro nosso que é a Epson. É um processo mais sustentável, não usa água, inclusive para o vestuário. A impressão DTG, por exemplo, direto no tecido, como essa minha camiseta aqui, ó, upcycling, que também a gente não falou, mas isso é muito falado hoje em dia, né, Herbert, o upcycling. E como isso também possibilita essa renovação da peça, de voltar para o mercado, ou aquela peça que não vendeu e de repente você faz alguma coisa diferente e recoloca ela no mercado sem precisar produzir uma peça nova, né? Então também isso é muito importante. E ele, sabendo que você viria aqui, também fez um presente personalizado para você, que por favor, Claudinha, agora a Claudinha aparece, tá vendo? Olha, desde a sacolinha, olha só, tudo feito com impressão digital, com o seu nome, Herbert. Reciclado. Obrigado. Uma eco bag e dentro tem uma canequinha que, por favor, vamos ver se está tudo certinho, com o seu nome certinho. Olha aqui. Vamos ver. Tá com Herbert. Não, tá perfeito. Espero que você guarde num lugar, num escritório, que você lembre sempre da gente. Lembre também de se inscrever no nosso programa. E assistir toda semana. Não, pode deixar, isso é garantido. Herbert, Desculpa, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado. E para finalizar, eu queria que você, Herbert, como consumidor hoje, especialista no segmento, se você pudesse voltar no tempo e dar alguns conselhos, passar algumas mensagens para o Herbert, consumidor, lá de trás, o que você diria para ele? É como ele disse, o futuro é uma bola de cristal, né? Certo? E, infelizmente, a gente só aprende quando faz errado, né? Semana passada eu peguei, eu mato todo dia pelo menos um leão. Ele falou, não mata leão, porque é o único cara que te mantém no ritmo. Então é o seguinte, ou seja, com outras palavras... Só corre dele. Fica cada vez mais difícil você prever o futuro e, consequentemente, o que nos espera os próximos anos. Por isso, eu acho que é importante realizar o que você está vendo hoje e pensar, lógico, olhar para o futuro. Mas se você pode tomar uma ação hoje, não espera. Faça. Certo? Faça, cada um fazer a sua parte, porque isso já ajuda muito. Né?
Então, é o seguinte, ser muito mais exatamente nisso, ser realmente proativo. E pensamento positivo. Sempre. Eu sempre digo o seguinte, todos temos solução. Quando a pessoa fala tem um problema, eu falo, você não tem um problema, você tem um desafio. O problema é quando o médico fala, você tem 2 meses de vida, o que você vai fazer os próximos 2 meses? Aí você tem um problema. O resto é desafio, e o desafio exatamente é uma oportunidade. Então, para pegar essas oportunidades, buscar realizar essas oportunidades. No siglo chinês, crise e oportunidade é o mesmo siglo, ou seja, exatamente, uma crise gera oportunidade. Então, busca realizar. Por isso, o Charles Darwin disse, não é mais forte sobreviver, é que é mais ágil, que é mais rápido, né, que vai sobreviver. Isso, para a nossa indústria, é exatamente a mesma coisa. Perfeito. Herbert, obrigado pela aula de hoje. Volte mais vezes. Tá? A gente vai estar sempre aqui com as portas abertas para ouvir você, todo esse conteúdo que você tem, toda essa experiência. E você que ficou com a gente até agora, também muito obrigado. Comenta sobre o programa de hoje, manda a sua pergunta para o Herbert. E também a gente vai estar disponibilizando essa apresentação do Herbert aqui na descrição do vídeo. E lembra também de acionar o sininho para ser lembrado que toda semana tem um programa novo que vai ser show, porque o têxtil É show! Tirou dessa.